Bolsonaro, Lula, você não pode ganhar do poder do meu stand, Bolsonaro. sinta o poder do meu patriotismo, seu comunista! Sim, os stands do Lula e do Bolsonaro chegaram. Os stands são a parte mais famosa de JoJo, e não adianta, todo mundo gosta de stands. Todo mundo fica teorizando qual stand ganha de qual. A gente fica imaginando batalhas de stands, tipo Sticky Fingers vs Stone Free, Gold Experience vs Crazy Diamond, uma verdadeira polarização. Mas sabe o que realmente tá polarizando nossa vida? A política e esses dois FDPs que estão disputando a presidência da República. Então, eu decidi juntar o universo bizarro de JoJo à nossa política brasileira e fazer os stands de Bolsonaro e Lula. Como será que esses dois safados conseguiram seus stands? Qual o poder de cada stand? Qual deles é melhor? Isso vocês vão ver aqui e isso vocês vão decidir. Os stands que nós fizemos são totalmente originais. Fizemos as artes e as habilidades do zero. Inclusive, agradecimentos ao Jonas Yonko, que fez as artes dos stands, e o roteirista do canal, o Levi, que criou as habilidades. Obrigado mesmo pela força. Então, gente, compartilhem esse vídeo com bastante gente, porque ele custou muito caro para fazer. Só que antes de vocês conhecerem os stands dos políticos, não se esqueça do protocolo LIS. Like, inscrição e sininho. Deixa o orar nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de JoJo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não possui absolutamente nenhum lado. Nossa intenção não é influenciar ou mostrar o nosso posicionamento de forma alguma. Apenas queremos satirizar os principais candidatos dessa eleição. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que ambos os candidatos estão sendo ridicularizados aqui. Não precisa espumar de raiva nos comentários, porque ofendemos seja lá qual candidato você goste ou não. Mas vamos exercer a democracia nos comentários? Comenta aí, e quem você vai votar e por quê? Mas dê argumentos legais pra justificar o seu voto, hein? E nada de ofender o próximo. Respeitem o amiguinho JoJoFag. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OttoAnisong. E você tá no canal JoJo99. E uma pergunta pra você que é um tanto iniciante nessa vida de JoJo ou já é fã de longa data. Já pensou em colecionar os mangás de JoJo? Se sim, eu tenho uma oportunidade incrível pra você. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu deixei links pra vocês adquirirem os mangás de JoJo em português. Não se preocupa, vai chegar, é seguro e além de contemplar a obra do Araki, você ajuda o canal a continuar existindo. Começando pelo stand do atual presidente da República, o stand de Jair Messias Bolsonaro, o rei do gado! Mas vocês devem estar se perguntando, Otto, como macacos voadores, o Bonoro conseguiu um stand dia 6 de setembro de 2018, em uma das passeatas de Bolsonaro por uma linda cidade chamada Juiz de Fora. Enquanto estava sendo carregado pelos seus seguranças no meio da multidão, um homem chamado Adélio Bispo carregava uma faca, com apenas um objetivo: eliminar o principal candidato à presidência da República. Se aproveitando de todo o alvoroço que havia por causa da multidão, ele covardemente apunhalou o candidato no estômago. O que Adélio não sabia é que aquela faca não era uma faca comum. Ela possuía uma lâmina cuja a origem estava diretamente ligada ao antigo meteorito que caiu na Terra. Ou seja, a lâmina usada por Adélio Bispo tinha fragmentos de uma flecha de stand. Após levar a facada e passar por uma cirurgia complicada, Bolsonaro acordou se sentindo estranho, se sentindo mais poderoso, mais vívido. Ele se sentia imbrochável. Rei do Gado tem sua aparência constituída por diversas influências que Bolsonaro teve ao longo da sua vida. Seu crânio possui um típico capacete verde com entalhe amarelo no formato da bandeira do Brasil, oriundo da forte influência que a sua carreira militar possui até hoje em sua vida. Toda sua estrutura corporal é composta de formas mecânicas. Suas pernas possuem rodas, seus joelhos faróis de moto e suas costas possuem 4 longos canos de escapamento, uma clara referência ao seu gosto por motocicletas. Seu corpo é majoritariamente colorido, de acordo com as fardas do exército, seguindo o padrão verde com manchas pretas de camuflagem, e seus antebraços são de cor amarela, oriundas do seu patriotismo. Seu rosto possui um visor azul brilhante, assim como seus ombros, cotovelos e mãos possuem detalhes azuis em formato oval, que se assemelham às sirenes da polícia, simbolizando a admiração que o atual presidente possui pela polícia militar e as forças armadas no geral. Suas habilidades são: que eu te dou outra. Qualquer poder lançado contra
Bolsonaro ou o Rei do Gado, é automaticamente redirecionado para quem o atacou. Não importa a força deste ataque, pode ser um murro do próprio Star Platinum. É impossível penetrar a defesa dessa habilidade. Achadinha, o Rei do Gado tem a imbrochável habilidade de compartilhar, ou melhor, de rachar seu poder entre seus comparsas e apoiadores. O máximo que ele consegue é dividir seu poder com 27 pessoas. Coincidentemente, o mesmo número de depósitos que o Queiroz fez para Bolsonaro. Histórico de atleta. Essa habilidade concede ao Rei do Gado uma resistência contra vírus e quaisquer outras doenças de forma praticamente invencível. Nem mesmo o vírus do Purple Haze, o vírus do Chocolata ou a névoa envelhecedora do Grateful Dead são capazes de ultrapassar a defesa imunológica do histórico de atleta. A presença do histórico de atleta já era tão forte em Bolsonaro que antes mesmo dele ser um usuário de stand, já foi muito difícil para que o próprio vírus da flecha invadisse seu corpo. Motociata! Essa provavelmente é a habilidade mais forte desse stand. Imaginemos um cenário em que Bolsonaro esteja em uma luta muito complicada contra algum adversário político. Bolsonaro se sente completamente encurralado e teme que não irá sair vitorioso desse confronto. Nesse momento, seu stand surge gritando: "Imbrochável! Imbrochável! Imbrochável!" E em seguida, são invocados uma série de gados bolsonaristas em cima de suas motos, com seu icônico stand cry "Bi, mitou! Meu presidente!", que estourou os tímpanos dos adversários, incapacitando-os completamente. E não podemos esquecer da sua habilidade de assinatura. Imbrochável! Bolsonaro está sempre com sua espada erguida. Seu pistolão está sempre pronto para o combate. Seu mastro da justiça jamais se curva perante a bandeira vermelha. A principal fraqueza desse stand é a vulnerabilidade que ele possui em sua barriga. Como o processo de receber um stand não seguiu um rumo natural que nós conhecemos em Jojo, onde a pessoa é atingida pela flecha e se cura por conta própria, no caso, Bolsonaro recebeu a ajuda externa dos médicos durante a cirurgia. A barriga do Rei do Gado, assim como a de seu usuário, ganhou uma fraqueza bizarra, mas não como você imagina. Apesar de ser impossível matar o mito com um golpe na barriga, quando alguém tenta matar o mesmo desferindo um golpe em seu estômago, qualquer ataque que normalmente seria fatal faz com que ele cague nas calças. Mas sabe o que impede qualquer um de cagar nas calças? As camisetas da Que Camisa Bizarra, a loja que tá com uma promoção incrível. Como vocês sabem, a Que Camisa Bizarra tem as melhores camisetas de Jojo. Tem essa de todos os Jojos, essa do Josuke Higashikata, essa do nosso querido Gil Brando, essa do melhor Joubro, Koichi Hirose e mais de 30 modelos diferentes. Mas dessa vez, você tem a chance de pagar mais barato, pois a Que Camisa Bizarra está dando um cupom de 10% de desconto. É só digitar o cupom JOJO10, não perde essa chance. O link da Que Camisa Bizarra vai estar na descrição e no comentário fixado. Esse foi o stand de Jair Messias Bolsonaro, senhores. Agora, vamos ao nosso próximo candidato. Poucos sabem como Lula verdadeiramente perdeu seu dedo. A história mais conhecida pelo povo é a que ele perdeu o dedo trabalhando em uma metalúrgica. Segundo ele, enquanto trabalhava no turno da madrugada na fábrica Independência, produzindo botões de cofre, um dos dispositivos da prensa havia quebrado. Então, Lula foi instalar um parafuso na máquina e teve seu dedo completamente esmagado. Isso aconteceu por volta das 3 da manhã, mas Lula só foi ter atendimento médico depois das 7. Somando ao fato de que seu ambiente de trabalho não era dos mais higiênicos, o médico optou por amputação. Era até possível salvar a maior parte do dedo, mas ele mentiu pra vocês. Essa história não tá nem perto de ser a verdadeira, mas nós, do Jojo 99, vamos contar ponto a ponto dessa verdadeira história. Não era à toa que Lula estivesse trabalhando de madrugada naquela metalúrgica. Esse não era seu horário padrão, e a maioria das metalúrgicas não tinha o costume de ficar operando até tão tarde da noite. Naquela noite, havia uma encomenda especial. Eles não estavam produzindo botões de cofre, eles estavam produzindo flechas vindas de um material não identificado. Lula nunca soube ao certo qual a razão dessas flechas tão misteriosas terem sido encomendadas naquela fábrica, mas se ele soubesse o que aquelas flechas lhe aguardavam, essa deveria ter sido sua menor preocupação. Algumas flechas foram produzidas pelo maquinário, o que deixou Lula ainda mais curioso. Por que todo esse esforço para produzir algumas meras flechas? Quais eram os tipos de objetivos que eles poderiam ter com aquilo? Ainda assim, ele seguiu as ordens ao pé da letra. Após as flechas terem sido moldadas, Lula ficou encarregado de levá-las para o depósito, um depósito oculto para a maioria dos funcionários. Os únicos que tinham conhecimento daquele local eram justamente aqueles que foram escolhidos para trabalhar na fábrica de madrugada. Após Lula deixar as flechas em seu devido local, ele não pôde resistir à curiosidade. Surpreendentemente, ele não tinha intenção de roubar as flechas, afinal, ele nem sabia para o que elas serviam. Ele só queria tocar, compreender e admirar aqueles lindos objetos pontiagudos. Então, enquanto
Enquanto estava com uma das flechas em mãos, ele acabou se distraindo em toda essa sua admiração e tropeçou em uma caixa. A flecha perfurou e decepou seu dedo mindinho, jorrando sangue de uma forma inexplicável. Lula não sabia por que as flechas foram encomendadas e não tinha ideia da dimensão do seu poder. Mesmo assim, ele sabia que estava completamente ferrado. Então, mesmo desesperado pelo sangue jorrando de sua mão, ele teve que agir. Voltou rapidamente para as máquinas e colocou sua mão na prensa, fingindo que estava consertando algo. E mesmo estando desesperado, ele sabia que estaria matando 2 coelhos em uma porrada só. Além de conseguir se livrar do enorme problema em ter mexido no que não devia, ele ainda ganharia uma aposentadoria pro resto da vida. Após ter enganado todos os operários, Lula voltou para casa, se sentindo ligeiramente estranho. Ele sabia que havia algo diferente, e não era só por ter um dedo a menos, porque na verdade, ele sentia que havia algo a mais na sua existência. Assim que chegou em casa, Lula se sentia cansado e ansioso. Então, ele resolveu aliviar da melhor forma, tomando uma boa cachaçinha, aquela pituzinha de qualidade. Ao tomar a primeira dose, algo parcialmente se manifestou para fora de seu corpo. Ao tomar a segunda dose, uma parte do seu stand já havia tomado cor. Na terceira dose, seu stand já estava quase completamente exposto, mas na quarta dose, ele finalmente estava completo. Um stand com corpo humanoide e características ligeiramente animalescas. Uma referência direta ao seu futuro, mais especificamente às suas candidaturas. Ele só venceu as eleições na quarta vez que se candidatou. Aquilo era um presságio. O tronco de seu stand era revestido por uma carapaça avermelhada. Seu peitoral alternava entre as cores vermelho e amarelas, com uma estrela no seu peito, que futuramente seria a marca registrada do seu partido político. No seu punho direito havia um círculo vermelho, e nele estavam a foice e o martelo, simbolizando a luta que Lula estava destinado a travar. A face de seu stand possuía um crânio pequeno em relação aos seus olhos, que eram grandes e esbugalhados, com cavidades amarelas ao seu redor. Seu rosto claramente remete a um calango, um símbolo da dura infância de Lula, que recorreu ao consumo de calanguinhos inúmeras vezes por suas dificuldades financeiras. O nome do seu stand, na verdade, era um presságio. Muitas décadas antes dele realmente ser preso por seus crimes, o destino de Lula já estava anunciado. Seu stand se chamava Diário de um Detento. O leque de habilidades também é muito extenso. Acompanhe os poderes do Diário de um Detento. Anulação de processos ou acusações. Qualquer um que ouse acusar o Lula de qualquer tipo de crime tem sua ação anulada, similar ao Good Experience Requiem, assim como qualquer alternativa de processá-lo. Qualquer mera conjectura faz com que o STF te considere incapaz de julgá-lo, e por isso ele volta todo o seu processo do zero em um looping infinito. Pituzinha. Ao tomar uma dose de pitu, todos os atributos do Diário de um Detento são multiplicados, e caso ele tome muitas e muitas doses repetidamente, ele pode vomitar nos seus adversários, mas não um simples vômito. Lula vomita mentiras, o que mais fez durante sua vida. O vômito em si não é muito letal, mas seus efeitos são psicológicos. Ninguém consegue ficar mentalmente estável ou manter a compostura depois de vomitarem tantas mentiras descaradamente. Invocação de petista. Essa habilidade é similar à habilidade da motociata do Bolsonaro. Quando Lula se sente encurralado em alguma situação, seu stand rapidamente invoca dezenas de petistas para agirem em sua defesa. Mas diferentemente dos gados do Bolsonaro, esses aqui não produzem algum som perturbador para te incapacitar destruindo seus tímpanos. Eles simplesmente são tão insuportavelmente chatos que o adversário desiste de atacar o Lula só para não ter que ouvir eles falando. Geralmente, soltam falas desconexas com a realidade, como Lula livre, Lula ladrão roubou meu coração, elo e delo, elks e delks, machistas fascistas, entre muitas outras palavras meio cagadas. Roubo. Essa habilidade é similar à habilidade do Scott Key número 1, um dos stands de Jojolion. No caso, a habilidade desse stand em Jojolion é transportar tudo que ele toca para sua mão direita. Isso é automaticamente transportado para o toco de pedra que deveria ser sua mão direita. No caso do Lula, tudo que ele pega com a sua mão onde ele perdeu o dedo mindinho é automaticamente transportado para seu bolso, desde que seja algo que possa ser fisicamente armazenado. Criação de pão de mortadela. Essa habilidade surgiu de um efeito colateral da sua habilidade de gerar petistas. Se os petistas permanecerem muito tempo ativados, eles começam a criar consciência e se voltar contra o usuário. Então, o stand dele se viu obrigado a evoluir e despertar a habilidade de gerar pão com mortadela descontroladamente, para assim alimentar seus seguidores gados. Manipulação. Esse stand possui uma capacidade muito forte de manipulação mental. É muito difícil não cair na sua lábia enquanto ele cita números provavelmente inventados na sua cabeça. Além disso, consegue converter seguidores usando palavras-chave como picanha, cervejinha, entre muitas outras. Os únicos capazes de resistir a essa manipulação
manipulação são os gados do Bolsonaro. Afinal, como eles vão perder tempo sendo manipulados pelo Lula se já tem outro manipulando a mente deles citando números que não existem? E se você chegou aqui, você vai ter uma surpresa. Vocês viram como essas artes do Diário de Detento e do Rei do Gado ficaram legais, né? Pois agora você vai poder comprar a sua camiseta pra militar. Tanto se você é de esquerda, tanto se você é de direita, tanto se você é lulista, tanto se você é Bolsonaro. Olha aí que camisetas maneiras. Esses foram os stands dos maiores safados que já passaram pelo pódio presidencial do nosso país. Me diz, qual você achou mais forte? O Rei do Gado ou o Diário de um Detento? Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês ajudam o Jojo 99 a continuar existindo. Gratidão por acreditarem nesse canal. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí. Não esquece, para adquirir os mangás de Jojo tem o link na descrição. E o link das camisetas daqui Camisa Bizarra, vamos estar juntos. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.